Nós vamos tratar aí de Marcos capítulo 15, versos 1 a 41. Eu gostaria de ler a passagem toda com vocês. Eu, a princípio, não leria a passagem, mas acho que vale a pena a gente ler a passagem. Na medida que a gente vai tratando a passagem, nós termos em mente o que está acontecendo no texto. Então, vamos ler Marcos capítulo 15, versos 1 até 41. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo. Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso contra os rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que lhes costumava fazer. E Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ele pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que faria então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente eles gritaram: Crucifica-o. E Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo: Viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas, e então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: O rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outra à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E foi contado com os transgressores. E os que passavam insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De qual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: Ele está chamando por Elias. Então deles correu, ensopou uma esponja de vinagre, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo. E vendo expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: É verdade, esse homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. A passagem é concisa, os pontos principais são enfatizados na passagem. Quando a gente compara Marcos 15 com o relato de Mateus e de Lucas, você vai encontrar mais detalhes lá, assim também no Evangelho de João, mas os detalhes dados aqui são suficientes para a gente traçar o quadro das últimas 10 horas de vida de Jesus Cristo. Isso é um ponto importante aqui. Os capítulos 14 e 15 cobrem literalmente um único dia na vida de Jesus. Começa o relato de Marcos 14 na quinta-feira à noite, com a Santa Ceia. Depois você tem a prisão. De madrugada você tem todos os debates do Sinédrio. E na passagem que nós estamos considerando agora de manhã, no capítulo 15, verso 1, é dito que logo de manhã o Sinédrio se reúne para planejar o seu próximo movimento. Esse logo de manhã aqui provavelmente deve ser por volta de 4 horas, 5
5 horas da manhã. O sol mal raiou e aquele corpo de governantes ali que congregava o sumo sacerdote, representantes da classe sacerdotal, escribas e fariseus, eles se reúnem para deliberar o que fazer de Jesus. O verso 1 aí é uma introdução a toda a passagem. Se você lembrar do que já foi tratado aqui, no capítulo 14, o que nós temos é um julgamento basicamente religioso, mas os judeus não tinham autonomia para executar pessoas pelo crime de blasfêmia. Era vedado aos estados semi-autônomos que eles executassem prisioneiros. Isso era uma forma de, por exemplo, coibir esses estados autônomos, ou semi-autônomos, de executar pessoas que fossem favoráveis a César. Somente os oficiais imperiais tinham a prerrogativa de executar prisioneiros. Então, esse corpo de religiosos tem um problema. Eles já julgaram Jesus como um culpado pelo crime de blasfêmia. Lembra aí do verso 62, 63, 64 do capítulo anterior, do capítulo 14, e eles têm que resolver agora o que fazer com Jesus. Como você já tem acompanhado a nossa caminhada aqui com Jesus em Marcos, você deve lembrar que desde Marcos 3 já há um movimento por parte da liderança religiosa da Judéia de executar Jesus, ou de pelo menos calar Jesus. E aqui a gente tem o clímax dessa situação. Precisando então que Jesus seja sentenciado à morte, eles amarram Jesus e entregam Jesus a Pilatos para acusar Jesus agora de rebelião e de sedição. O que eles esperam é que dessa forma eles atraiam a atenção do império e de Pôncio Pilatos, que é o governador da Judéia aqui. Ele foi mais ou menos durante 10 anos o governador dessa província. Então agora eles intentam que Jesus seja condenado também politicamente, dessa forma destinado para a morte. Então, o primeiro verso aí serve como o preâmbulo de toda a passagem. Os líderes religiosos, já deliberando executar Jesus, entregam ele para a autoridade competente, no caso aqui o governador da província, o procurador da província. Do verso 2 ao verso 20, nós temos toda uma situação de debate e de tensão entre Jesus e os poderes imperiais, os poderes políticos daquela altura. Se Jesus antes havia padecido da mão da liderança religiosa, agora ele vai ser confrontado e vai se ver com a liderança política. Pilatos está em Jerusalém por conta do feriado da Páscoa. Isso já foi tratado no começo do capítulo 14. A cidade está cheia de gente, lotada de gente. Peregrinos de toda a Judéia e da Galiléia chegam àquela cidade. Há uma tensão no ar. Então, geralmente na Páscoa, as tropas romanas desciam de Cesareia, junto com o seu governador, para ficar de olho na tensão, na situação de tensão em Jerusalém. E Pilatos está ali por conta disso. E Jesus é entregue, então, a Pôncio Pilatos. E, curiosamente, Pilatos se dirige a Jesus como rei. O tom aqui é basicamente de zombaria, mas um ponto que a gente vai considerar a partir do verso 21 é que Marcos, na sua estrutura, ele começa a iluminar quem é Jesus pela boca dos seus adversários, pela boca dos seus inimigos. Então, ainda que Pilatos esteja zombando de Jesus no verso 2, tu dizes ser o rei dos judeus, você disse que você é o rei dos judeus, na verdade, Pilatos está reconhecendo quem é Jesus de fato. E da mesma forma como Jesus respondeu aos líderes religiosos, no verso 61, eles perguntam, tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Ele responde, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Agora ele responde a Pilatos, como tu dizes. Jesus permite que Pilatos o reconheça como rei dos judeus. Todo o relato aqui destaca a covardia moral de Pilatos. A posição, a gente sabe disso por outras fontes, a posição de Pilatos não era segura, literalmente era uma posição na corda bamba. Nessa época, o seu patrocinador em Roma, um comandante militar muito poderoso chamado Sejanus, estava na Berlinda, caiu em desgraça perante o imperador Tibério. Então, Pilatos ele tem que ficar de boas com a liderança religiosa judaica. E, mais uma vez, o que se destaca aqui, e Mateus é mais explícito até na forma como ele relata o papel de Pilatos no julgamento de Cristo. Pilatos
destacado como um covarde moral. Pilatos ele não quer se meter em encrenca. Ele sabe que Jesus é inocente. 3 vezes ele vai perguntar, nós vemos isso aí versos 9, 12, 14, se a multidão de fato quer crucificar Jesus, porque a multidão não quer libertar aquele que é considerado o rei dos judeus, ainda que sarcasticamente, ironicamente. Mas o fato aqui é que Pilatos ele realmente não quer problema, ele não quer lidar com a situação diretamente, ele não quer fazer justiça, ele não quer cumprir a prerrogativa do seu cargo. Como a gente aprende em Mateus, ele simplesmente vai lavar a mão no final do processo. Então, Jesus aqui é confrontado por um governante fraco, um governante moralmente covarde, um governante que sabe que Jesus é inocente, um governante que sabe que Jesus está sendo levado à morte pela inveja da liderança judaica. O que nós vemos aqui, nessa menção a Jesus como rei, que é uma palavra que vai aparecer mais adiante aí, no verso 9 também, Jesus sendo caracterizado como o rei dos judeus, é que ainda que de forma torta, Jesus é considerado aquele que tem majestade. O que nós vemos aqui é em forma de narrativa, é aquilo que Paulo canta em Filipenses 2, 5 a 11. Aquele que tinha a forma de Deus, não se aferrou a ter a forma de Deus, mas assumiu a forma de escravo e finalmente foi levado até a morte. Aquele que foi destinado à glória, aquele que é Deus junto com Deus, agora é apresentado como um bandido, como alguém sem direito algum, alguém que é simplesmente despido de toda a sua autoridade e preparado para a morte, como ovelha muda que vai para o matador, como a gente lembra das profecias de Isaías, do servo sofredor. Um ponto importante aqui é que havia um costume, isso é documentado por outras fontes, de em certas festas libertar alguns criminosos. E é colocado diante da multidão, e essa não é a multidão que saúda Jesus quando ele entra em Jerusalém, aquela multidão é que seguia ele da Galileia. Nós estamos aqui vendo pessoas que moram em Jerusalém respondendo ao dilema que é posto diante delas pelo governador, é colocar diante delas a possibilidade de libertar Jesus e crucificar um rebelde. A palavra aqui é importante, Barrabás estava preso com outros rebeldes, porque eles haviam cometido homicídio numa tentativa de sedição, numa tentativa de revolta contra os poderes imperiais. Os judeus geralmente não viam com bons olhos esse tipo de guerrilheiro, de sicário. Eles viam esses sicários como gente turbulenta, que poderia colocá-los em rota de colisão com os poderes imperiais e tirar a paz da província. Então, o que Pôncio Pilatos talvez esperasse é que, em vez dele tomar a decisão diante daquele que está na sua presença, ele transfere essa possibilidade para a população, esperando que a população ordene a crucificação de Barrabás e peça a libertação do rei dos judeus. E não é o que acontece aqui. A multidão, me parece aqui pelo texto, alucinada, em fúria, ela clama pela crucificação do rei dos judeus, de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma ilustração do próprio evangelho que nós temos aqui. Aquele que não tem pecado é feito pecado para que pecadores sejam libertos. Nós não sabemos mais detalhes da vida de Barrabás. Os detalhes que temos são mínimos. Ele era um rebelde, ele foi preso por sedição, matou uma pessoa nessa sedição e foi liberto por Cristo. A gente não sabe o futuro de Barrabás. No filme Ressurreição, que foi lançado talvez uns 2 anos atrás, imagina-se que Barrabás ele volta para ser um rebelde, um sedicioso, acaba sendo morto pelas mãos dos romanos em luta, mas a gente não tem nenhum detalhe aqui. O fato aqui é que nessa narrativa, nesse começo da narrativa, nós somos lembrados que um inocente morreu no lugar de criminosos, de pecadores. Há uma troca louca, uma troca que a gente não consegue nem expressar em palavras aqui. Aquele que não cometeu pecado, aquele que fez o bem a todos, alimentou os famintos, curou os doentes, exorcizou demônios, ele agora é entregue à crucificação pela voz do próprio povo, enquanto um sedicioso, um rebelde é libertado. Então, Pilatos, verso 15, entrega Jesus para ser crucificado. É ordenado que Jesus seja espancado. Esse era um costume comum nas crucificações.
algumas pessoas, quando viram, eu lembro pelo menos das reações de pessoas vendo A Paixão de Cristo, o famoso filme de 2004 de Mel Gibson, muita gente ficou chocada com a forma como Gibson retrata o sofrimento de Jesus no pretório e depois a sua caminhada para o Gólgota na Via Dolorosa. Mas aquele filme é extremamente preciso. Os versos 16 até 20, eles caracterizam o que acontece ali naquele pretório, provavelmente o palácio do rei Herodes, sendo usado pelos romanos do tempo que Pilatos estava em Jerusalém. Jesus é espancado, e o espancamento aqui não era nada bonito de se ver. Geralmente, os romanos, ao punir aqueles que seriam crucificados, usavam um chicote que consistia de um bastão e 7 faixas de couro trançadas em alguma altura e depois soltas na ponta, e na ponta nessas 7 pontas soltas do couro trançado era colocado ou pedaços de ossos ou pedaço de aço. E não havia a prescrição de quantas chibatadas, quantos espancamentos seriam dados ali. Geralmente, pessoas, quando eram espancadas, ficavam com as costas todas laceradas, em carne viva, literalmente as costas todas em tiras por conta daquele espancamento. O militar destacado espancaria até cansar, com todo o sadismo possível, aquele que seria crucificado. Então, Jesus aqui foi ordenado que ele fosse espancado, e a gente aqui começa de novo, pela boca dos adversários de Jesus, a ter uma construção de um cenário, de um tipo de realeza às avessas. Jesus é reconhecido por Pôncio Pilatos 2 vezes como rei dos judeus, e agora você tem uma guarda que lhe serve de corte, debochando de Jesus diante do restante da tropa reunida naquele palácio. Jesus é vestido com manto de púrpura. Você deve lembrar que os Césares usavam manto púrpura para se destacar, um tipo de capa numa cor roxa bem forte. Então eles devem ter conseguido essa capa e vestem Jesus com essa capa. Eles fazem uma coroa de espinhos, e a vegetação de uma região mais desértica ou mais árida, os espinhos são bem grandes, bem duros, muitas vezes voltados para dentro. Então essa coroa, essa paródia de coroa colocada na cabeça de Jesus, ele já está com as costas todas laceradas, todas destroçadas. Então você imagina as feridas sendo abertas na testa de Jesus, na cabeça de Jesus, sangue escorrendo. Quem já provou algum corte na testa e teve sangue caindo nos olhos, lembra que o sangue arde e você não consegue abrir os olhos, então o sangue escorrendo pela testa de Jesus. E é dito que eles batiam em Jesus com um tipo de bordão. Provavelmente quem está espancando Jesus nessa altura aqui é o centurião. Os centuriões, um tipo de sargento, um oficial não comissionado, ele era conhecido por usar um tipo de um bordão, um tipo de um bastão de madeira que ele usava para disciplinar os outros legionários que não faziam seus trabalhos a contento. Então, o que você tem aqui é um rei com coroa, mas sem cetro, sendo espancado por um tipo de paródia macabra de cetro. Aquele centurião, aquele comandante, batendo em Jesus com aquele bordão, espancando, batendo na cabeça dele, bem doloroso. E lembra, os Césares eram saudados com viva, e aqui essa guarda, esse tipo de guarda de honra às avessas, celebra Jesus dizendo: viva o rei dos judeus. Ele foi cuspido, eles se ajoelharam diante de Jesus, todo ferido, sangue escorrendo pelo rosto, esse manto de púrpura colocado sobre suas costas, o manto de púrpura provavelmente todo empapado de sangue, a cara inchada por causa das pancadas do bordão, e aqueles homens com armadura, capacete, se ajoelhando diante dele e debochando e cuspindo e humilhando Jesus. Algumas pessoas sugerem que essa guarda não era composta de romanos. Tal ato de indisciplina seria difícil dentro da legião romana. Então eles sugerem que essa unidade militar seria constituída de samaritanos ou de gregos, mas isso não atenua o fato de que eles trataram Jesus da forma mais bestial possível, às vésperas da sua crucificação. Então esse é um cenário em que nós vemos o nosso rei confrontando e sendo confrontado pela autoridade romana. Um ponto muito importante para nós aqui é que, lembrando de Isaías 53, Jesus é literalmente conduzido à cruz como ovelha muda que vai para o matadouro. Ele
sofre na mão de juízes iníquos, a justiça é torcida para que ele seja levado à cruz, ele é espancado por aqueles que deveriam manter a ordem, e muitas vezes nós vamos sofrer injustiça nessa nossa vida aqui, e vamos sofrer injustiça muitas vezes daqueles que foram ordenados por Deus para vindicar a justiça aqui na terra. E como Jesus, a gente deve aprender a estar pronto para sofrer também, sabendo que sem dor não há triunfo. E Jesus aqui, ele assume o seu caminho, o caminho que vai levar ele à cruz. Dos versos 21 a 32, nós temos aí o rei sendo crucificado. Verso 21, nós vemos uma menção a Simão de Cirene, e lembra que o Evangelho de Marcos é escrito para a igreja em Roma. Em Romanos 16, 13, nós temos a menção a Rufo. Isso é bem interessante. Então, eu fico imaginando esse evangelho sendo lido na igreja de Roma, e as pessoas, os crentes, ouvindo a leitura do evangelho, um piscando para o outro. Puxa, nós conhecemos o pai de Rufo. Rufo está entre nós. O pai desse homem carregou a cruz de Jesus Cristo. E é mencionado aqui que ele chega do campo. A gente realmente não tem muitos detalhes aí do que Simão de Cirene estava fazendo. Até o nome Simão era muito comum na Judéia do primeiro século, mas o fato é que ele está em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele está ali para celebrar a morte do Cordeiro, a morte sacrificial do Cordeiro lá no passado, como sinal da libertação do Egito. E ele é pego ali pelos soldados para carregar a cruz de Jesus. O procedimento padrão aqui da crucificação é que aquela pessoa que fosse crucificada carregasse a viga que seria colocada acima da cruz. A viga era pesada, madeira maciça, mas lembra, Jesus está com a testa toda lanhada, toda ferida, por causa da coroa que é colocada sobre a cabeça dele. Ele está com o rosto todo inchado das burdoadas que ele tomou do bordão que usaram para espancá-lo. As costas dele estão todas laceradas, como alguém com as costas todas cortadas, todas sangradas, pode carregar um lance de madeira pesado. E Jesus não consegue carregar esse lance de madeira, então é pedido a Simão de Cirene que o carregue. E é dito que ele é levado para o Gólgota, o lugar da caveira. Há um debate bem tenso sobre qual seria a exata localização desse lugar em Jerusalém. Lembrando aí da filha de Tiago e Raquel, Helena, a mãe do imperador Constantino, ela que, por assim dizer, descobre o que seria um dos lugares da crucificação de Jesus, que hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, que é parte do roteiro católico que é feito ali naquela cidade. Mas no século XIX, um general inglês, protestante, ele descobriu, e eu queria botar aqui no quadro, na parte norte de Jerusalém, um monte que ele entendeu que seria o Monte do Gólgota, o Monte da Caveira. Se você olhar depois com calma o desenho, a foto, melhor dizendo, no slide, você vai ver aqui 2 buracos e aqui um buraco que parece o nariz, dando literalmente o formato de uma caveira. Então, hoje você tem ali, esse é o chamado Tumba do Jardim, ele é administrado pela Igreja Episcopal, uma igreja evangélica, mas você não tem como chegar lá, ali já é a parte palestina, aqui é um ponto de ônibus, é muito barulhento, muito cheiro de diesel, e você tem aqui um gradil, mas dá para chegar perto e tirar fotos. Então esse seria um dos lugares possíveis, onde lá em cima, Cristo e os 2 salteadores são crucificados. Então a passagem diz que eles foram levados para o Gólgota. Pode ligar e aí volta para esse slide aí. Obrigado. Então, nesse lugar é que vai acontecer a crucificação. O que nós precisamos entender aqui é que só 3 tipos de pessoas eram mortas crucificadas no mundo antigo. O romano nunca seria crucificado. O romano era morto à espada, ele ficaria de joelhos diante do seu executor, e o seu executor simplesmente desceria a ponta da espada sobre a sua nuca, seccionando as vértebras, matando quase que imediatamente. Provavelmente o apóstolo Paulo foi morto assim no final da sua carreira, porque ele era cidadão romano. Mas escravos que destruíam propriedade e tiravam vidas, escravos rebeldes, como Espartacos, salteadores e revolucionários eram todos destinados à crucificação. Quando a rebelião de Espartacos é esmagada em 70 depois de Cristo, em 70 antes de Cristo, na região de Nápoles,
toda a estrada principal que ligava Nápoles até Roma foi, por assim dizer, enfeitada com mais ou menos 6.000 cruzes. Todos os rebeldes crucificados, e as cruzes iam até os portões da cidade de Roma. Então, a morte de Cristo aqui é a morte de um bandido. Jesus é crucificado junto com bandidos. Ele é crucificado como um rebelde, um sedicioso para as autoridades romanas. Mas para os judeus, ele é morto como maldito de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 21, 23, a gente lembra que maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Então, a cruz é literalmente escândalo, tanto para romanos como para judeus. É escândalo para os romanos, porque aquele que é levantado na cruz foi levantado como um rebelde, como um bandido, mas é escândalo para os judeus, porque é maldito aquele que é levantado na cruz, aquele que é morto na cruz. O procedimento padrão da crucificação é simples, eficaz e aterrorizante. Como a gente viu no verso 15, aqueles que serão crucificados eram espancados, e Jesus foi violentamente espancado e ridicularizado e debochado. As roupas eram todas tiradas, então, diferente dos quadros de crucificação, Jesus foi crucificado nu, como todo aquele que era crucificado. Era uma forma final de insultar aquele que seria morto, de envergonhar, de caracterizá-lo como alguém que não tem nada, nem mesmo dignidade. Então as roupas seriam todas retiradas daquela pessoa, e nós temos uma menção a isso no verso 24, os soldados romanos aí repartindo entre eles as vestes de Jesus, tirando sorte, né, literalmente jogando dados para ver quem ficaria com aquelas vestes. A pessoa teria os seus braços estendidos e ela seria crucificada no travessão principal, na viga principal. Os pregos serão enfiados ou entre os ossos do antebraço, ou no caso de Jesus, e a gente vê menções a isso nos outros evangelhos, nas mãos. E ele seria também amarrado na cruz. Aquele travessão seria levantado pelos soldados e colocado, encaixado sobre a viga principal. Haveria um tipo de banco na viga principal, onde aquele morto ficaria mais ou menos assentado, e os pés não seriam pregados um sobre o outro, mas seriam pregados lateralmente, os pregos perfurando, destruindo os calcanhares daquela pessoa pregada na cruz. As pessoas crucificadas, elas não morriam dos pregos, elas morriam por sufocação. Mesmo no banco, o peso do corpo ia sentando sobre o diafragma e tirando a capacidade daquela pessoa respirar, ou por esgotamento, ou mesmo por hemorragia. Algumas vezes pássaros pousariam ali perto daquela pessoa moribunda e bicando e machucando aquela pessoa. Então, algumas vezes a crucificação levava dias, mas no caso aqui, essa crucificação é abreviada por conta do feriado da Páscoa, por causa da seriedade com que os judeus tratavam a Páscoa. E aí o nosso evangelista começa a marcar as horas aqui. Isso é importante para nós. O capítulo 15 começa falando que todo esse drama começa logo de manhã, provavelmente às 5 da manhã, e aí no verso 25 nós temos a menção à terceira hora. Essa seria por volta de 8h30, 9 horas da manhã, é que Jesus é levantado na cruz. E nós vemos a menção a uma tabuleta que é colocada sobre a cruz. Isso era muito comum, principalmente quando eram executados sediciosos, era colocado sobre o sedicioso o crime pelo qual ele estava sendo executado. E aqui nós temos o crime de Jesus. Ele era o rei dos judeus. Isso é interessante aqui. O artigo não é indefinido. Aquele que foi levantado na cruz, lembra, é a boca dos inimigos e dos adversários. Jesus está confessando quem ele é. A gente não pode perder o ponto aqui. Aqui não há discípulos celebrando Jesus ou confessando quem Jesus é. Tu és o Cristo de Deus. Não, aqui são os próprios inimigos de Cristo que começam a confessar quem ele é da forma mais profunda. Então é colocado sobre a cruz uma tabuleta, o rei dos judeus. E aqui, irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar que o centro da fé cristã é a cruz. Eu poderia
cansar vocês tentando explicar historicamente, sociologicamente, por que protestantes não gostam de cruz. É um choque para protestantes brasileiros quando eles vão para Estados Unidos, para a Europa, e começam a ver igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus, metodistas, com cruzes. Por outras razões, a cruz foi, por assim dizer, eliminada da nossa postura pública aqui no Brasil, nossa arquitetura, nosso fazer. Nós preferimos enfatizar mais a tumba vazia, mas essa tabuleta, escrita Rei dos Judeus, afixada sobre a cabeça de Cristo, lembra que o símbolo máximo da fé cristã é a cruz. E a gente vai ver daqui a pouco o resultado da cruz, o que o Evangelho faz, mesmo na fraqueza de Deus no Calvário. Mas o que o evangelista quer destacar para os seus leitores e para nós, é que o centro do Evangelho é a cruz. O nosso rei foi a cruz. Nós temos aqui um paradoxo que é quase impenetrável para quem não é cristão. O Deus Todo-Poderoso vem a nós, não em palácios, não em quadrigas, aqueles carros chiques do mundo romano, que eram puxados por 4 cavalos, não um show de pirotecnia e poder, mas o nosso Deus, o Deus poderoso, vem a nós em fraqueza no Calvário. Ele é coroado rei no meio da zombaria, do deboche, da violência estúpida sem sentido. É ali que a gente encontra Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E aí o relato continua, versos 27 a 32, nós vemos agora quem Jesus é e o que Jesus faz da forma mais profunda, não pela boca de discípulos e das mulheres que seguem os discípulos, mas pela boca dos próprios adversários de Jesus. O escândalo da cruz é ressaltado para nós por meio da zombaria contínua que é feita diante de Jesus. E aqui, a gente não pode perder o lance, o que os adversários de Jesus vão fazer é jogar diante dele, ofendê-lo, zombar de Jesus, usando todos os temas que são ressaltados no Evangelho de Marcos. Todos os temas que Jesus enfatizou no Evangelho de Marcos agora são jogados na sua face pelos seus adversários. Só que os seus adversários, mesmo na sua loucura, mesmo no seu jeito demoníaco de proceder, eles estão confessando quem Jesus é, eles estão dando glória a Jesus. Só mesmo crendo em Jesus, para a gente perceber esses detalhes aí. Um ponto importante aqui é que nessa paródia macabra da coroação de Jesus, onde Jesus está sentado no trono, que é a cruz, nós temos uma corte, que são 2 ladrões, uma à direita, outra à esquerda, e um ponto importante aqui é que a palavra ladrões, que é empregada aí, na verdade, pode ser traduzido como rebeldes. Então, esses 2 homens que estão ao lado de Jesus não são simples batedores de carteira. Eles são pessoas que muito provavelmente estavam junto com Barrabás na sedição que levou à morte de alguma pessoa, como descrita no começo do verso 15. Então, Jesus é colocado no centro, entre 2 rebeldes, entre 2 pessoas que entendiam que a forma de instaurar o reino de Deus era por meio de espada e violência. Essa é a nova corte de Jesus. Jesus não tem arautos agora, na verdade os ladrões estão debochando dele junto com o restante do populacho. Não há menção aqui ao chamado bom ladrão no Evangelho de Marcos, mas essa é a corte de Jesus. Esses são aqueles que deveriam estar ao lado de Jesus. Os discípulos todos fugiram, e a corte de Jesus agora é composta por 2 rebeldes que estão ali cumprindo sua sentença ao lado de Jesus. Na sequência, nós temos o populacho. Na celebração de coroação, na entronização de um rei em Israel, a população elogiaria e celebraria esse rei. E a gente tem uma reminiscência disso quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas começam a cantar Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, celebrando aquele Messias, Jesus como Messias. Aqui, a população, que não é a mesma população que celebrou Jesus na entrada em Jerusalém, que veio da Galileia, mas era a população da capital espiritual da província, ela começa a debochar de Jesus. E é interessante que eles debocham de Jesus,
reconhecendo quem ele é de fato. O deboche aqui tem a ver com o templo, com o santuário. Eles estão debochando de Jesus, do dito de Jesus que em 3 dias ele derrubaria e reedificaria aquele santuário, falando de si mesmo, mas ele diz que se aquele homem deveria se salvar, se ele tem poder para reedificar o santuário, e ele se salvaria descendo da cruz. E aí no verso 31 nós temos a menção aos sacerdotes, aos escribas, que celebrariam o rei, que destacariam quem era o rei. E o que eles fazem aqui é o que tem de pior em toda a passagem. Esses homens reconhecem que Jesus salvou outras pessoas no seu deboche. Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Em outras palavras, a liderança religiosa da Judéia, que deveria ser luz no meio das trevas, que deveria levar aquelas pessoas a caminhar na direção de Deus e esperar pelo Messias, eles reconhecem que todos os sinais e prodígios que nós consideramos até agora em Marcos foram verdadeiros. Eles não colocam em xeque as curas, os exorcismos, o cessar a tormenta no meio da Galileia, do meio do mar da Galileia. Eles não colocam isso em xeque, mas eles jogam na cara de Cristo a sua suposta impotência. Ele salvou outros, mas não consegue salvar a si mesmo. E aí a gente tem um ponto importantíssimo no verso 32. E se você quer saber o que é o pecado para a morte, o que é aquela blasfêmia que não tem perdão, nós temos aqui uma ilustração desse ponto. Lembra, Pôncio Pilatos é um governador fraco, moralmente covarde, mas que 2 vezes reconhece Jesus como o rei dos judeus. Isso já seria suficientemente chocante para nós. Mas agora esses líderes religiosos, eles unem 2 temas. No verso 61 do capítulo 14, o sumo sacerdote pergunta para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus simplesmente responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E aí o sacerdote rasga suas vestes e diz que ele cometeu blasfêmia, Cristo cometeu blasfêmia, por se dizer Cristo, o ungido, aquele especialmente separado para cumprir uma missão dada pelo próprio Deus. Aqui, agora, nessa blasfêmia, eles reconhecem 2 pontos importantes aqui. Que aquele que está sendo crucificado é o Cristo, ao artigo. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é aquele que foi separado, escolhido por Deus para ser o seu servo. Mas ele agora é chamado de o Rei de Israel. A diferença aqui é importante. Antes, Pilatos vai dizer 2 vezes que aquele homem, diante dele, é o Rei dos judeus. Agora, esses que detêm o direito religioso reconhecem Cristo como o Rei de Israel. Quando a gente começa a pesquisar o uso dessa expressão no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, em Sofonias, o que a gente começa a notar é que essa expressão era usada para caracterizar o rei messiânico que viria. Em outras palavras, aquele que está sendo crucificado, aquele que foi levantado na cruz, é o ungido de Deus e é o rei messiânico profetizado por todo o Antigo Testamento, ansiado por todo o Antigo Testamento. Esse rei messiânico agora é colocado diante da liderança religiosa, diante do povo de Jerusalém. Ele é colocado diante de nós agora como aquele que foi especialmente ungido por Deus, aquele que foi especialmente escolhido, o escolhido de Deus, e também como aquele rei ansiado. Agora ele é colocado diante de nós e ele é coroado com uma coroa de espinhos, e o seu trono agora é a cruz sangrenta e dolorosa. Ao mesmo tempo que aqueles homens, a sua loucura, cometem blasfêmia, eles estão reconhecendo quem é aquele que foi levantado na cruz, aquele que foi crucificado. Ele é o Cristo e ele é o Messias e ele é o rei da casa de Israel. Ele é aquele que cumpre nele todas as promessas que Deus fez a Davi. Tudo que Deus prometeu a Davi, o grande rei do Antigo Testamento, é concretizado, é cumprido em Jesus, na cruz, em fraqueza, em morte dolorosa. Um escritor presbiteriano, George Huizinga, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo é o centro da teologia cristã, a cruz de Cristo é o centro do centro. A Trindade, a encarnação e a cruz estão ligadas, por assim dizer, por uma cadeia dourada. E a gente chega agora no relato da morte do rei.
Só para você lembrar aqui, não perdeu o timing aqui. O rei é confrontado pelas autoridades políticas, o rei é crucificado e agora o rei encontra a sua morte. Capítulo 15, versos 33 até 41. Nós então entramos literalmente no Santo dos Santos do Evangelho de Marcos. O clímax de todo o Evangelho não são as curas, sinais e prodígios que Jesus fez, seu poder sobre os elementos, mas o clímax é que esse, que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Rei de Israel com poder, ele é levantado dentre os homens na cruz e ele encontra a morte e morte violenta. A crucificação é feita a terceira hora do dia, que seria às 9 horas da manhã, e aí no capítulo 15, verso 33, nós temos a menção a mais uma hora. Chegada a hora sexta, seria mais ou menos por volta do meio-dia aqui, entre 11h30 da manhã, meio-dia. E acontece algo surpreendente. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, que seria por volta das 3 horas da tarde. Durante 3 horas, trevas foram lançadas sobre Jerusalém, especialmente sobre o lugar da caveira, o Gólgota. Os intérpretes debatem como essas trevas surgiram. Algumas pessoas sugerem que foi uma tempestade de areia que encobriu o céu ali, mas eu entendo que o que nós temos aqui são trevas sobrenaturais. Deus, por assim dizer, lança aquelas pessoas em trevas. Eu não sei quem já ficou no escuro durante muito tempo aqui, sem ver nenhuma luz, mal vê estrelas. É simplesmente uma sensação terrível de desorientação. Então, agora, aqueles que estão vendo o rei de Israel, o Messias sendo crucificado, são lançados em trevas. Se você lembrar, a penúltima praga que Deus lança sobre o Egito são densas trevas. Antes da salvação do povo de Israel e antes do juízo definitivo ser lançado sobre o Egito, trevas são lançadas sobre todo o Egito. E aqui nós temos trevas sendo lançadas sobre toda Jerusalém. 3 horas de trevas, uma antecipação do julgamento que virá, mas também da libertação futura. Então, entre a hora sexta e a hora nona, trevas são lançadas sobre Jerusalém. E na hora nona, Jesus exclama em alta voz. É a única vez que Jesus fala na cruz no Evangelho de Marcos. Em outros evangelhos, nós encontramos outros ditos mais elaborados, mas essa é a única vez que Jesus fala no Evangelho de Marcos. E ele cita aqui Salmo 22, um salmo messiânico. E o grito de Jesus é terrível. Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra que em Marcos 1, nosso evangelho abre com Deus, por assim dizer, ungindo Jesus no batismo e dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Esse é o meu filho amado em quem tem toda a minha alegria. Na transfiguração, de novo, quando Jesus aparece junto com Moisés e Elias no monte, a voz do céu, a voz do Pai ecoa de novo: esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Agora na cruz, Jesus exclama: Deus, onde estás? Essa expressão tem gerado bastante debate entre os eruditos, entre os historiadores, mas nós só vamos entender esse dito de Jesus se a gente entender o que Jesus fez da forma mais profunda na cruz. Em Marcos 10, 45, nós temos a chave para entender o que Jesus fez na cruz. O texto diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Se nós reduzirmos Jesus a um mero professor, a um mero curandeiro, a um mero mártir, a gente não vai entender o dito de Jesus na cruz, a exclamação final de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de Marcos. Mas, se nós entendermos que a morte de Jesus foi substitutiva, se nós percebermos que Jesus morreu no lugar de pecadores, dos piores pecadores, como Barrabás, nós vamos entender o dito de Jesus. Quando Cristo, na cruz, exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não quer dizer que há uma ruptura entre o pai e o filho. Isso não quer dizer que o pai abandonou o filho, houve um tipo de separação, porque isso é impossível. Eu li a frase há pouco de um teólogo presbiteriano que lembra que a Trindade e a encarnação encontram o seu clímax no Calvário. Irmãos e irmãs, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste?
Porque antes ele via a face do amor divino. No batismo ele via a face do amor divino. Na transfiguração ele ouve do seu Pai: esse é meu filho em quem tenho todo o meu amor. O que Jesus tem agora sobre si é a ira, o desprazer completo de Deus contra o nosso pecado. O justo morrendo pelo injusto. Aquele que é completamente inocente, aquele que não tem pecado nenhum, morrendo no lugar dos piores pecadores, inclusive eu e você. Jesus então clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque agora a ira de Deus repousa sobre ele. O completo desprazer de Deus sobre nossa transgressão, nossas iniquidades, nossos pecados é lançado sobre Jesus. Jesus é esmagado na cruz, no meu lugar e no seu lugar, em meu favor e no seu favor. Isso é evangelho. Isso é boa nova. A fé cristã não consiste em comer, beber, se vestir, ter um templo chique, bonito, mas a fé cristã consiste em nós descansarmos naquele que recebeu a ira que nós deveríamos receber, que recebeu o eterno desprazer que nós deveríamos receber. Jesus é o Deus homem. Como homem, somente como homem, ele não teria como receber em si mesmo o eterno desprazer de Deus contra o nosso pecado, posto que nós ofendemos um Deus que é eterno. O nosso pecado é um ato de rebelião que ecoa por toda a eternidade. É necessário que Jesus seja o Deus homem, de tal forma que, se de um lado ele é nosso representante diante de Deus, ele morre em nosso lugar, em nosso favor diante de Deus, como um de nós, um homem como nós, um ser humano como nós, do outro lado é necessário que ele seja Deus, para esgotar, para satisfazer completamente em si mesmo, de forma eterna, a ira de Deus, o desprazer de Deus contra o pecado dos homens. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo profere essas palavras iniciais do Salmo 22, para que, se a gente crê em Jesus, a gente não precisa proferir isso, mesmo no nosso pior momento. Quem tinha que gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Já fez isso na cruz, e ele faz isso no lugar em favor de todos aqueles que confiam e que descansam nele. É dado um tipo de bebida a ele, as pessoas acham que ele está delirando, que ele está chamando por Elias. Na literatura antiga a gente descobre que havia expectativa de que Elias viria para salvar os seus no dia do Senhor, no fim dos tempos. Eles dão um tipo de bebida para ele, um tipo de vinho ruim, né, um vinagre aqui ensopado, dado numa esponja para ele beber. A ideia aqui é entorpecê-lo para aquele que está sendo crucificado não provar as dores finais da morte, mas Jesus, dando um alto brado, expira. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, a gente descobre qual é o brado que Jesus diz na cruz, o seu último dito. O seu último grito é: está consumado. Tudo foi feito. Não precisa ser repetido. O que deveria ser feito por pecadores, no lugar de pecadores ou em favor de pecadores, foi feito de uma vez por todas no Calvário. Mas Marcos é tão detalhista como João, mas é interessante. Quando Jesus grita, morrendo, as trevas se dissipam. As trevas vão embora. Elas simplesmente são retiradas daquele lugar. Só que ao mesmo tempo que as trevas são mandadas embora, o nosso autor aqui, ele corta a narrativa. Ele tira o foco do Calvário, do Gólgota, e coloca o seu foco agora no templo. Nós já temos mostrado algumas imagens do templo aqui de Jerusalém, um prédio imponente, uma construção imponente, gigantesca, mas no centro do prédio havia o Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos era fechado, por assim dizer, para os outros judeus por uma cortina bem grossa. Somente um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar naquele Santo dos Santos uma vez por ano. Toda a relação com Deus, na antiga aliança, era mediada por sacrifícios expiatórios e pela mediação do sumo sacerdote. Na antiga aliança, os gentios que quisessem se aproximar de Javé, eles tinham que ir para Israel e subir para Jerusalém e caminhar na direção do templo e invocar a mediação do sacerdote ou do sumo sacerdote. Só que alguma coisa extraordinária ocorre aqui. Enquanto rola o drama no Calvário, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo em dois. Toda a antiga aliança terminou no brado:
final de desafio de Cristo na cruz. Toda a necessidade de mediação de sacerdotes, de templos, de sacrifícios, ela simplesmente se encerrou em Jesus. Mais do que isso agora, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte expiatória, substitutiva de Jesus, todos nós podemos chegar de forma imediata a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais da estrutura do templo, nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais, semana após semana, fazer sacrifícios para entrar na presença de Deus. A barreira que havia entre nós e Deus foi rasgada. Agora, por meio de Cristo, nós entramos de forma imediata em Deus. Mas não só isso. Todas as gentes agora têm livre acesso a Deus. O Evangelho chega às pessoas onde elas estão. Nós não precisamos mais ir a Israel e subir a Jerusalém e nos reunirmos no templo para encontrarmos a glória de Deus ali. Não, a glória de Deus nos alcança onde nós estamos. E, ao mesmo tempo que na fraqueza de Jesus, ele dissipa as trevas, olha a contradição, olha o paradoxo aqui. O Deus fraco vence as trevas. O Deus fraco usa as palavras dos blasfemadores para receber glória, para que ele seja iluminado como Messias, como Deus de Israel. E o Deus fraco recebe a glória da pessoa mais improvável possível nos evangelhos. Até então, Jesus é chamado de Filho de Deus pelo autor do Evangelho. Logo no começo, primeiro versículo, Jesus é chamado como Filho de Deus 2 vezes pelo próprio Deus. Deus, na sua glória, no batismo e na transfiguração, diz que Jesus é seu Filho amado, é seu Filho especial eleito, e demônios, pelo menos uma vez, chamam Jesus de Filho de Deus. Até então, nenhum ser humano chama Jesus de Filho de Deus. Agora, um homem chama Jesus de Filho de Deus. Quem é esse homem? O centurião. Um gentio, em primeiro lugar. Alguém que seria desprezado pelos judeus. Em segundo lugar, ele não é só um gentio, um impuro. Ele é comandante de uma tropa de ocupação na Judéia, o que ofendia muito o orgulho racial, o orgulho étnico dos judeus. Ele está ali como um vigia dos judeus, um tipo de cão de guarda. E o centurião não era uma pessoa ligada ao Senado, ou ligada a uma ordem equestre, uma ordem nobre, que chegaria direto na legião como um tipo de tribuno ou um comandante militar. Não, ele é alguém que se alistou bem cedo, provavelmente com 16 anos, fez seu juramento bem cedo e foi subindo na tropa até chegar a centurião. Ele não era nobre, era uma pessoa rude, dura, ele usava o seu bordão para disciplinar os seus soldados, ele já tinha visto muita matança e muita guerra. Aí esse homem, quando olha todo o drama que é desenrolado na cruz, e que por meio do brado de Jesus as trevas são dissipadas, ele reconhece, é verdade, esse homem é o Filho de Deus. Imagina o leitor original do Evangelho, lá em Roma, capital do Império, ouvindo isso. Imagina os sorrisos. Puxa, um comandante do nosso exército, ele foi a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ainda que verdadeira, as menções a Jesus como Messias e como Rei de Israel são um deboche. Deus suscita do deboche, da zombaria, a confissão correta a quem está sendo crucificado. Mas agora, nós temos esse homem ali, endurecido, rude, talvez já servindo 20 anos nas legiões romanas, e ele olha tudo o que ocorreu ali, e ele reconhece, esse é o Filho de Deus. A partir da morte de Cristo, essa morte que é feita no lugar em favor de pecadores, o reino dos céus é aberto a todo tipo de gente. Nós temos judeus e gentios sendo convidados a entrar no reino dos céus, e é muito importante para nós destacar que a primeira pessoa, mais uma vez, que reconhece Jesus como Filho de Deus é esse gentio e esse militar endurecido, mas nós temos a menção aí a algumas mulheres judias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé. Então, gentios e judeus são recebidos no reino de Deus pela morte de Cristo. Nota, gente, não é necessário esperar a ressurreição, que nós vamos tratar semana que vem, para ver o poder da cruz. Já aqui na cruz, nós temos o reino do céu sendo aberto, as portas escancaradas para todo tipo de gente, judeus e gentios, mas também leigos,
As mulheres aqui são leigas, o centurião é leigo, nenhum deles é douto, nenhum deles conhece a lei de Deus do Antigo Testamento, as promessas de Deus do Antigo Testamento, mas o reino de Deus também é aberto para os religiosos. Nós vamos ver semana que vem, no verso 43, sobre José de Arimateia, que era membro do Sinédrio. Provavelmente ele estava no julgamento de Jesus em Mateus capítulo 14. Só que aquele homem era seguidor de Jesus no seu coração e é ele que vai ceder a tumba para que Jesus seja enterrado. O reino dos céus é aberto também, não só para aqueles que não conhecem nada do reino ou conhecem muito pouco do reino, mas agora o reino é aberto para aqueles que também conhecem muito e que precisam do reino e do mediador do reino, que é Jesus Cristo. E o evangelho agora também alcança os pobres e os marginalizados. É muito legal Marcos citar o nome de 3 mulheres aqui. Provavelmente elas eram mulheres simples, mulheres pobres, e a mulher não era nada na estrutura do mundo antigo. Eu já citei aqui uma oração famosa do judaísmo medieval, em que se dava graças porque Deus não criou aquele que ora mulher, escravo ou gentio. E nosso evangelista cita 3 mulheres aqui. O evangelho agora abre o reino dos céus, a mensagem do evangelho chega trazendo a mensagem do reino dos céus para os marginalizados e também para os pobres. Para aqueles que são colocados à margem da sociedade, o evangelho chega a eles como boa nova, a mensagem do Cristo crucificado também chega a eles como boa nova. Tudo isso conquistado da cruz. Mais uma vez, você não pode perder o ponto aqui. A fraqueza de Deus é mais poderosa do que os nossos poderes. Romanos, religiosos ligados ao sinédrio, sacerdotes, escribas, etc., o populacho, todos eles dizendo, acabou, cumprimos nossa missão. Menos um rebelde, a gente não tem como, não precisa mais competir, se preocupar com esse líder popular e inovador, acabou. Fechou-se um ciclo aqui, nada. Na cruz, na fraqueza de Cristo, uma nova era começa, um novo tempo começa. Cristo debochado é confessado, mas a maior confissão que ele recebe vem da boca de um gentio, de um militar. Daqui a pouco um religioso vai ceder sua tumba para enterrar Jesus. As mulheres acompanham todo o drama da cruz, o reino sendo aberto para gentios e judeus, o reino sendo aberto para religiosos e leigos, o reino sendo aberto para homens e mulheres, pobres e marginalizados. D.C. Ryle diz o seguinte, no seu comentário de Marcos. A passagem bíblica que acabamos de estudar, deixa eu ler aqui. A passagem bíblica que acabamos de examinar é uma das que mostra o infinito amor de Cristo para com os pecadores. Os sofrimentos nela descritos encheriam as nossas mentes com um misto de horror e compaixão, se tivessem sido infligidos a um homem que fosse apenas alguém como nós. Porém, quando refletimos que a vítima era o eterno Filho de Deus, então perdemos-nos em admiração e espanto. E quando continuamos a refletir e pensamos que tais sofrimentos foram voluntariamente sofridos, a fim de que homens e mulheres pecaminosos como nós fossem libertados do inferno, podemos começar a entender um pouco do significado das palavras de Paulo. O amor de Cristo excede todo entendimento, e Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só uma curiosidade, avança um pouquinho aqui. Esse quadro tem acompanhado já há quase 20 anos. É um quadro feito por um luterano, mais ou menos aí no tempo da Reforma. A arte não prega, mas a arte pode encantar nossa imaginação. Eu acho muito bonito os detalhes dessa cena de crucificação. O quadro foi pintado por um homem chamado Matthias Grunewald. A gente não sabe muitos detalhes, mas esse quadro foi dado para um leprosário na região da Alsácia, na fronteira entre a Alemanha e França. Alguns detalhes bem legais do quadro. Você tem João Batista com a Bíblia aberta, apontando para o crucificado. Em outras palavras, só há pregação quando ela aponta para Cristo crucificado, quando ela coloca o evangelho diante das pessoas. Você tem uma ovelhinha com incenso aos seus pés ali embaixo. Você tem do outro lado Maria e a mãe de Jesus, ambas em posição de adoração, mas uma adoração aflita. Você tem mirra do outro lado aos pés da cruz.
Você tem João sustentando Maria, uma lembrança vívida da real humanidade de Jesus, aquele que se deu por nós na cruz, era um como nós, ainda que está em pecado. Mas se você olhar depois os detalhes, com calma no slide, tem como ampliar a imagem também, você vai notar que a pele de Jesus se desfaz. O quadro foi feito por um leprosário. Vocês sabem que a lepra era uma doença terrível. As pessoas literalmente se desfazendo em vida. A ideia é que quando aqueles leprosos entrassem na igreja para cultuar a Jesus, eles lembrassem que o centro da nossa fé é a crucificação. Só que aquele que é levantado no madeiro tem completa identificação com a gente. Não só com os nossos pecados, mas com todas as nossas dores e sofrimentos. O Cristo que é levantado do madeiro se desfaz como os leprosos se desfaziam. Eles podiam orar e adorar aquele que tem completa identificação com eles e levou as dores deles na crucificação. A cruz é o centro da nossa fé. Vamos ao clímax do Evangelho de Marcos. Um capítulo todo dedicado a 10 horas, as últimas 10 horas da vida de Jesus. Os seus inimigos debochavam dele. Pode avançar mais um slide aí. Os seus inimigos debochavam dele, zombando, chamando de Cristo, o rei de Israel, mas aquele que foi crucificado era de fato o Cristo, o rei de Israel. As honras que lhe foram conferidas nessa paródia macabra foram a cruz como trono e súditos que o ridicularizavam. Mas a sua cegueira, eles não conseguiam ver que aquele que foi levantado dentre os mortos era de fato o Messias, era de fato o rei de Israel, e imediatamente, antes mesmo da sua ressurreição poderosa, os efeitos da cruz começam a aparecer. Um gentio celebrando Cristo como Filho de Deus. Mulheres sendo recebidas agora no reino. Religiosos que estavam no Sinédrio também sendo introduzidos no reino de Deus. Esse é o coração da nossa fé, Cristo crucificado. E a sua fraqueza é mais poderosa do que todos os poderes do mundo, mesmo sobre os poderes dos homens, também sobre os poderes de Satanás. Eu queria terminar lendo um poema. Eu vou ler uma vez o poema, eu queria que a gente lesse junto depois. É um poema do século XVII, e a gente vai cantar de novo o Cordeiro de Deus. E aí a gente pode cantar ligando o hino ao que nós acabamos de considerar agora. Eu vou ler uma vez o poema e depois a gente lê todos juntos aí, esse poema. Presta atenção. O título é Meu Rei Eterno. Deus meu, amo-te, não movido pela esperança ligada ao céu, nem por não perecer eternamente aquele que te ama. Tu, meu Jesus, lançaste-me no abraço da cruz. Suportaste por mim pregos e lanças e desgraças sem fim. Por quê? Por que então, bendito Jesus, não haveria de amar-te assim? Não pela esperança de conquistar o céu, nem do inferno escapar, não com a esperança de coisas pequenas alcançar, nem recompensa buscar. Porém, do modo como me amaste, ó Senhor, eternamente amado. Amo-te assim e amarei, e em teu louvor cantarei, pois tu somente és meu Deus e meu eterno Rei. Amém? Podemos recitar juntos? Vamos lá? Deus meu, amo-te, não movido pela esperança ligada ao céu, nem por não perecer eternamente aquele que te ama. Tu, meu Jesus, enlaçaste-me no abraço da cruz, suportaste por mim pregos e lança e desgraça sem fim. Por quê? Por que então, bendito Jesus Cristo, não haveria de amar-te assim? Não pela esperança de conquistar o céu, nem do inferno escapar, não com a esperança de coisas pequenas alcançar, nem recompensa buscar, porém, do modo como me amaste, ó Senhor, eternamente amado. Amo-te assim, e amarei, e em teu louvor cantarei, pois tu somente és meu Deus e meu eterno Rei.